E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É o capítulo 1, itens 3 e 4, Cristo. A página é a 26. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse aplicada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, como todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objetivo da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão do desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Para o esclarecimento da leitura, Gisele e Márcio. Boa noite, pessoal. Nossa Senhora, até eu assustei. É com grande alegria que nós estamos aqui, né? Nessa casa, para estudar o Evangelho, buscar um pouco mais do conhecimento deixado por Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. E hoje falando exatamente dele, né? O tema é o Cristo. O estudo é interativo, como já bem disse a nossa querida irmã. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão. Nas laterais, nossos amigos vão com a caneta e o papel. E a gente vai tentar responder de acordo com a nossa capacidade de conhecimento, tá ok? Nós saudamos os nossos irmãos internautas que nos acompanham mundo afora. E eu desejo a todos um bom estudo e que Deus nos ajude. Fique com Deus.
Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho, né? Nós estamos recomeçando o estudo, então a gente está no capítulo 1, que não vim destruir a lei. Quem veio na semana passada foi estudada a primeira revelação, que é Moisés. Esse primeiro capítulo, não vim destruir a lei, é um capítulo que constam as 3 revelações. Moisés como a primeira revelação, o Cristo como a segunda revelação e o Espiritismo como a terceira. Né? Então, na semana passada, vocês tiveram oportunidade, quem esteve na casa, de estudar Moisés. Moisés foi um grande legislador do povo hebreu, né? E nós temos 2 leis bem distintas à época de Moisés, que são os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, mas Moisés também foi um grande disciplinador, um legislador daquele povo ainda tão primitivo, né? A gente sabe que, em função das dificuldades civilizatórias do período, tinha que ter, sim, balizamentos, leis que pudessem gerir aqueles indivíduos ainda primitivos, né? Então, Moisés vem, ele tem esse caráter disciplinador do povo hebreu e tem, né, a gente sabe que ele recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, quando Jesus vem, ele fala, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, né? E Jesus vem para cumprir uma profecia. Ele vem para cumprir aquilo que lhe foi determinado. Quando Jesus chega, né, ele não vai destruir as leis de Moisés. Ele vai fazer cumpri-las, mas ele resume todas aquelas leis, as 10 leis, todos os 10 mandamentos, ele resume principalmente em 2 premissas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Mas quem tem estudado o Evangelho, a gente tem lido desde o início, a gente vê que as coisas elas acontecem de uma forma gradual. É por isso que a gente estudou os filósofos, as pessoas que trouxeram as primeiras orientações para a humanidade. E aí, à medida que a humanidade vai caminhando, as verdades podem ser melhor entendidas. É por isso que a gente tem momentos muito cruciais na história da humanidade, né? Se a gente for pensar a época de Moisés, será que as pessoas teriam entendimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, precisou, de forma bem pedagógica, destrinchar essa lei máxima. Não matarás, não cometerás adultério, né? É como se a gente estivesse lidando, vamos imaginar, vamos fazer um paralelo com uma criança na escola. A gente coloca uma criança no maternal, dificilmente uma criança de 2, 3 anos, né? Principalmente no Brasil isso não acontece, mas evolutivamente do ponto de vista neurológico, essa criança de 2 e 3 anos, ela não pode entender o alfabeto, ler, fazer cálculos, simplesmente porque ela não está preparada para tal desafio. Não é assim? Então, existe todo um conteúdo programático que é de acordo com as condições que aquela criança tem de aprendizado. Assim é conosco, né? Se a gente for pensar ao longo da humanidade, ao longo desses processos reencarnatórios que vêm se seguindo ao longo dos séculos, será que a época de Moisés, as pessoas teriam condições de entender essa máxima de Jesus? Né? Se até hoje, depois de 2000 anos, para a gente é difícil entendê-lo, é difícil vivenciar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, imagina a época de Moisés. Será que a época de Moisés as pessoas conseguiriam entender as matrizes básicas da doutrina espírita, né? Os nossos princípios doutrinários? Então, o que acontece é que existe gradativamente, né? E aí isso vai acontecendo ao longo das 3 revelações. Moisés vem,
e faz o quê? Organiza aquela civilização da época. Ele legitima, através de leis disciplinatórias e através dos 10 mandamentos, ele prepara essa, civilização para que no segundo momento chegue Jesus e tente fazer o quê? Ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E a forma que ele traz de cumprir essa lei é exatamente com essas duas máximas, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele vem de uma forma, cumprindo uma missão, que ele, enquanto autoridade máxima, não como autoritarismo, mas em função da sua supremacia evolutiva, um espírito de luz, um espírito extremamente evoluído, que veio para quê? Nos guiar de acordo com, nos trazer o exemplo para que a gente possa guiar e evoluir. Então, quando a gente fala, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial, qual é o nosso modelo? Quem a gente busca imitar de alguma forma na nossa ignorância, na nossa humildade, na nossa pequenez, na nossa pequenez ainda? Jesus Cristo. Ele é o nosso norte, ele é o nosso guia. E foi necessário essa segunda revelação para que ele viesse e pudesse legitimar através do amor. Não é mais aquela disciplina mosaica de organizar uma civilização, mas é uma lei regida pelo amor. Então, toda a autoridade dele vem da própria pureza desse espírito, E aí ele vem legitimar uma nova proposta, legitimar uma lei que é do amor. Então, todas as vezes a gente se refere a Jesus, a palavra básica que a gente poderia falar é a lei do amor. Se é amar a Deus e amar ao próximo, a vivência proposta por ele é do amor. Então, se é do amor, todos os balizamentos da civilização a partir daí passaram a ser pautados pelo respeito ao outro, pela tolerância, pela paciência, pela vivência integral da caridade. Se a gente for pensar na lei mosaica e na lei de Jesus, a lei de Jesus é extremamente reduzida, facinho da gente decorar. Se eu fosse perguntar para todos vocês, ditem para mim, ditem para nós aqui os 10 mandamentos, a gente vai dar umas... A gente vai ficar inseguro em relação a alguns, porque a gente não lembra facilmente dos 10 mandamentos. Mas a gente lembra sempre, já está gravado na nossa consciência, qual é a lei de amor proposta por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ela já está gravada em nossa consciência. Cabe a nós, no nosso processo evolutivo atual, dentro de um plano de provas e expiações, vivenciar essa máxima. E a gente só consegue vivenciar essa máxima tendo confiança no Pai, tendo fé, tendo esperança no processo evolutivo e vivenciando de fato a caridade. Se a gente vai se propor a amar o outro como a nós mesmos, essa é a experiência fundamental da caridade. Quando eu consigo me ver no outro, que é a compaixão. A compaixão é quando eu me compadeço junto com o outro, da dor do outro, e compreendo que ele é tão imperfeito como eu. Que todos nós, apesar de cada um estar no nível evolutivo, todos nós estamos num mundo de muito sofrimento mesmo. É característica atual que a gente passe de fato por provas e expiações. É característica do mundo em que a gente vive. Mas de forma alguma isso é definitivo, porque como espíritos imortais em evolução, nós estamos rumo ao mundo de regeneração. E a gente tem que ter esperança que a gente vai conseguir de fato ser tão virtuosos, tão próximo desse exemplo maior que foi Jesus Cristo. Porque vivenciar na íntegra a lei que ele traz para a gente é extremamente difícil. Então, amar a Deus e ao próximo
a gente já decorou. Isso já está na nossa consciência. Só falta a gente conseguir vivenciá-la, né, no nosso dia a dia, e vivenciá-la integralmente, né? O Livro dos Espíritos, ele traz várias perguntas. Quando ele fala da lei divina, né, nós não estamos falando, né, das leis mosaicas e da lei divina, né, da lei que Jesus propôs para a gente. Quando pergunta: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos o podem conhecer, mas nem todos a compreendem, né? Que é a história da criança na escola. Será que todos nós compreendemos integralmente a lei de Deus, né? Se nós somos ainda imaturos, infantis no entendimento dessa lei, nem todos vão entendê-la integralmente, né? E aí fica tão claro para a gente por que foi necessário tantos anos, passou por Moisés, chegou Jesus e finalmente chegou a doutrina, porque precisava dar à humanidade o tempo necessário para que ela pudesse compreender as coisas. Quanto mais evoluído, mais facilmente a gente entende, né? A gente aprende, a gente conhece. Os que compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que o querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque eu preciso que o progresso se cumpra, né? Então, a nossa esperança é que todos nós, um dia, vamos conseguir compreender integralmente essa lei de Deus, né? Para alguns pode levar mais reencarnações, menos reencarnações, mas o propósito é que a gente amadureça do ponto de vista evolutivo, para que a gente possa entender de fato o que Jesus propõe. Quando ele encarna, mesmo sendo um espírito extremamente evoluído, ele encarna, ele se nivela a nós enquanto ser humano para nos guiar, para dar-nos uns exemplos de como de fato vivenciar essa máxima que ele traz para a gente de amor, né? Que é a lei do amor. Muito bem. Voltando um pouco no que você falou, Gisele, da época de Moisés. Moisés trouxe a lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente, e os 10 mandamentos, porque aquilo era necessário naquela época. Nós temos que entender que Moisés estava tratando de escravos com séculos de aprisionamento, né, pelos egípcios. Os judeus estavam ali escravizados, não existia família concretizada. A mãe sabia quem que era o filho, e o filho sabia que era a mãe, mas pai, raramente, porque era igual animal, né? Eles viviam ali jogados e aprisionados, incultos, né? Tem teorias aí falando que na verdade eles nem eram escravos, eram assalariados. Então assim, é uma coisa que a gente ainda fica meio que perdido na história em relação a essa época judaica. Mas o que interessa é que eles não tinham nenhuma cultura. E Moisés, quando tira aquela multidão e sai com ela para a terra prometida, ele precisava passar para ele normas, regras, leis de conviver, de vivência, né? Até leis de saúde, quando ele falava que era pecado comer com a mão suja, porque ele sabia que poderia contaminar, os outros não, né? Naquela época não tinha conhecimento de bactérias, de germes, mas Moisés já entendia, porque ele foi criado no meio dos egípcios, que eram seres bem mais evoluídos, e sabia que aquilo fazia mal. Mas como é que eu ia falar para você para não comer de mão suja, se eu não te colocasse uma lei rígida? Né? Como é que eu ia te falar que você não pode maltratar, roubar, desfazer do seu irmão? Que você não pode tirar a mulher do seu irmão? Se não fosse uma lei rígida. Então ele precisava desse rigor para que pudesse reeducar. Se a gente pegar no mapa o local onde Moisés tirou aquele povo e aonde ele chegou, se a gente for fazer esse trajeto hoje, andando devagarinho, sem ter pressa, sem pressa nenhuma, no muito 2 meses de caminhada. 2 meses, no muito. Ele levou 40 anos. Por quê?
Ele ficou dando volta nos desertos, propositalmente, porque ele sabia que não conseguiria educar uma geração já corrompida. Então ele esperou que novas gerações fossem surgindo, porque educar uma criança é mais fácil do que educar um adulto, um idoso. Então, propositalmente, ele esperou 4 gerações, 4 décadas rodando. Tanto é que quando chegou, nem ele foi, ele não se deu o direito de ir também, para a reeducação desse povo. Então, era realmente necessário essa lei mais rígida, essa lei mais rigorosa, por medo nas pessoas de um castigo divino. Isso era muito necessário. Só que quando Jesus já veio, o povo já estava mais maduro, já estava mais preparado. Então Jesus trouxe a lei do amor. Ele não veio descumprir a lei mosaica, a lei do Deus único, mas a lei humana, aquela lei rigorosa, humana e punitiva, já não era mais necessária. E aí ele trouxe a lei da caridade, do amor, do perdão, de se doar, de se entregar, porque já estávamos preparados para essa nova etapa da vida, né? E depois, passados-se mais 2000 anos, nós mais maduros, mais amadurecidos pelas reencarnações, veio o Consolador prometido. Porque nós já estávamos preparados para agora entender a nível maior, para revivenciar aquilo que o Cristo trouxe, porque a história o corrompeu, e também entender o que aquilo significava para nós. E a doutrina espírita surge no ano de 1857, né? O Consolador prometido por Jesus. Então, só que nós ainda, após 162 anos, nós ainda não compreendemos também. 2000 anos passaram e a gente não compreendeu o Evangelho do Cristo. E há 162 anos nós tentamos entender o Consolador. Porque nós ainda esperamos que a casa espírita me corrija, que a casa espírita faça um milagre, que a casa espírita possa mudar a minha vida. Mas não muda, como Jesus também não vai mudar a vida de ninguém. Porque quem muda a nossa vida somos nós. O Evangelho é o caminho. E caminho é para ser trilhado, não é para ser admirado. Jesus não é para ser babado. Jesus é para ser seguido, não carregado por Ele. E nós ficamos esperando que um milagre aconteça, que alguma coisa venha, que a coisa melhore. Acha que vir na casa espírita tomar um passe, participar de uma reunião de desobsessão é chique, porque tirou os espíritos de mim. Mal sabe que tem mais uma legião esperando. E acha que é isso, está bacana, está legal. Não. Nós precisamos nos reeducar. Jesus não é religião. Jesus se tornou religião pela igreja, que impôs, porque ela quis dizer-se proprietária dos direitos autorais do Cristo. E até hoje tenta impor isso à sociedade. Mas ela não é. Jesus não é religião. Jesus é o modelo, é o guia para a minha perfeição, para o meu aperfeiçoamento, para o meu crescimento. Jesus é para ser seguido. Eu tenho que caminhar. Quem anda sou eu. Ele não vai andar por mim. Não vai. Essa não foi a proposta do Cristo. A proposta do Cristo é me ensinar o que eu devo fazer. Eu devo fazer. Não Ele fazer por mim. Nós precisamos sair dessa sensação de comodismo, de achar que a minha vida vai ser resolvida porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou espírita, porque eu sou budista, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai. Não vai. Quem me salva sou eu. Eu preciso entender que são as minhas atitudes, os meus atos, os meus pensamentos, o meu trabalho, o meu esforço em vencer a mim mesmo, é que vai me tirar da condição que hoje eu me encontro.
E que não é dinheiro, não é beleza, não é status, não é glorificação que vai me fazer melhor ou pior. Jesus nasceu numa estrebaria justamente para me mostrar que miseravelmente eu posso me tornar o melhor do mundo. Eu não preciso de muita coisa. E nós ficamos focados numa vida onde nós achamos que é só o que a matéria me oferece que é bom. E é por isso que o Cristo avisava que a porta é estreita. A porta é estreita mesmo. Porque a porta larga é os prazeres da vida. A porta larga é gostosa. É sexo, comer, beber, divertir, passear, né? Sorrir, festas. É muito bom, essa porta é muito larga. Mas o que é que ela me traz? A não ser prazeres momentâneos. Prazeres passageiros. Porque depois eu volto para a minha vidinha e tudo está lá me esperando. Porque eu não trilhei pela porta estreita. E a porta estreita é justamente essa briga, essa luta constante de mim contra eu mesmo. É essa luta contra os meus defeitos, contra o meu orgulho, contra a minha vaidade, contra os meus preconceitos, contra a minha ociosidade, contra a minha falta de auxílio ao próximo. Como eu achar que eu sou o centro do universo e o mundo gira por mim. Não, eu sou apenas mais uma pedra no tabuleiro. Não existe diferença entre nós. Não existe diferença entre nós. A diferença é construída por nós mesmos. Mas para Deus, somos todos filhos amados, filhos queridos, filhos desejados. E Ele nos aguarda. Vamos lembrar que Jesus é o caminho. Ele não é o nosso burro de carga. Ele já caminhou, ele está lá no final do caminho me esperando, com um sorriso e os braços abertos. Mas eu ando até Ele, porque Ele já me disse o que é necessário para chegar até Ele. E se eu não entender isso, a minha vida vai passar. Porque a vida passa. Né? A vida é muito rápida. Uma encarnação é um dia na escola do mundo. Um dia na escola do mundo. E ela é muito rápida. A gente pensa que vive muito, a gente vive muito pouco na encarnação, graças a Deus, porque nós somos espíritos e não matéria. E eu quero voltar para casa, mas que casa eu quero voltar? Eu quero voltar para a mesma casa de onde eu vim? Eu pretendo ir para uma morada mais feliz, mais suave, mais jubilosa. Eu hoje decido em qual morada eu vou estar. Eu hoje estou decidindo para onde eu vou, na hora que chegar a minha vez de voltar para casa. E aí é que o bicho pega. Porque quando a gente volta, é a minha identidade energética que vai determinar onde eu estarei. E aí haverá choros e ranger de dentes. Porque quem eu sou realmente? Quem eu sou? É isso que vai determinar onde nós estaremos. E a reencarnação é a oportunidade de nos corrigirmos para ir para moradas felizes, mais próximas de Deus, mais próximas do Cristo. Porque quem está achando que vai morrer e que vai ver Jesus, tem uma notícia triste para vocês. Vai não. Vai não. Muito bom se a gente merecer o nosso lar. Muito bom. Se nós tivéssemos merecimento para o nosso lar. É o nosso esforço quem determina. Tá ok? Vai lá, Zé. Uma coisa importante do Livro dos Espíritos, se vocês tiverem oportunidade depois, ele tem uma parte, que é a parte 3, que ela se debruça sobre as leis, mostrando o quanto que isso ainda é importante para a gente, né? Então, enquanto cidadãos de um país, né, nós temos leis que regem as nossas condutas sociais, as nossas condutas de trabalho, o nosso dia a dia é regido por leis. E se a gente não as cumpre, nós somos penalizados por elas, seja por multas ou seja até por condenações, né? A gente precisa disso ainda. Vai chegar um momento que a civilização não vai precisar
dessas leis tão rígidas, porque ela vai ser tão educada, tão civilizada, que ela não precisa ser punida, porque ela não vai errar nas coisas básicas, que é parar o carro numa vaga de deficiente, né? Que é ultrapassar uma velocidade que está determinada. Nós ainda erramos muito nas leis que são humanas, por isso a gente é tão punido por elas. Então, o Livro dos Espíritos, ele se debruça na parte 3, em vários capítulos que vão estudar as leis. Lei da conservação, lei do trabalho, lei da sociedade, lei da justiça, lei da liberdade, que são fundamentais para que a gente possa aprender, que a gente possa se balizar para conseguir viver a máxima, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, essa parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, essa parte 3, ela vem nos educar especificamente em relação a como viver de fato a lei de Deus. E o que o Márcio falou, eu também já falei, mas é uma pergunta que é a 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus, né? Então é o que o Márcio falou, o modelo está posto, basta a gente tentar vivenciar o máximo possível, tentar evoluir o máximo possível a cada dia, para que a gente possa se aproximar desse modelo. E a gente tem a nosso favor uma misericórdia divina, a misericórdia da espiritualidade, que nos permite ir e vir quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga chegar próximo desse modelo, né? Então, se nós somos alunos em aprendizado, nós já estamos numa fase em que nós conhecemos a matéria, a gente sabe, e agora está na hora da gente vivenciar. Mas como um bom professor, a gente tem a opção de que, se você não passou, você repete o ano. Se a gente não conseguiu vivenciar nessa existência, que a gente volte quantas vezes forem necessárias. Daí a misericórdia divina, né? Daí as possibilidades que nos são dadas para que a gente possa, de fato, seguir o nosso caminho, né? O Márcio foi muito feliz quando ele fala, nós somos autônomos, nós somos espíritos independentes, com extrema autonomia. Cabe a cada um de nós ditar o ritmo da nossa evolução. Mas Paulo nos alerta, cuidado com as áreas de conforto, porque muitos de nós cruzamos os braços e deixamos a vida aí. Aí passa uma encarnação, passam 2, passam 10, e está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. Eu não fiz mal a ninguém, mas eu também não fiz o bem. Mas eu também não mudei, mas eu também não me transformei intimamente, mas eu não consegui caminhar no sentido evolutivo, né? Então, é muito bom, é muito fácil manter uma zona de conforto, porque não é fácil a gente mudar os nossos vícios. Viver as bem-aventuranças é o maior desafio que nos espera, que a gente está tentando aí, né? Ser humilde, ser manso, né? São as primeiras das bem-aventuranças. E a partir do momento que a gente tem a humildade, a gente consegue caminhar. Enquanto a gente tem a arrogância, o orgulho, eu que sou bom, eu que sou certo, eu que tenho razão, enquanto eu me manter assim, eu sou professora. O quanto é difícil a gente dar aula para um aluno que sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, por que ele precisa do professor? Né? Então, o aluno que aprende é aquele que fala, professor, eu não sei. Né? Você pode me explicar melhor? Eu não entendi. Né? Então, o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre é Jesus. E eu tenho que ter humildade de assumir que eu estou muito longe dele ainda. E eu preciso me qualificar para conseguir chegar próximo. E como é que eu me qualifico? Tentando o tempo todo, como o Márcio falou, lutar contra as minhas dificuldades.
lutar contra os meus ranços, os meus vícios, né? Que eu comigo mesmo tente ser cada dia uma pessoa melhor para que eu possa de fato chegar próximo desse modelo, desse guia que é o balizador de toda a nossa civilização, né? Muito bem. Tem uma pergunta. A pessoa fala assim: por que Jesus é considerado o Messias e depois o Cristo? A gente precisa separar a personalidade de Jesus da qualificação Cristo ou Messias. Jesus era o homem, era o ser humano, igual a nós. Tinha sangue, tinha osso, sentia fome, sentia sede, fazia suas necessidades, como qualquer um faz, trabalhava para se sustentar, porque ele não era vagabundo, não vivia nas costas de ninguém, né? Cuidava das suas coisas e ainda tinha o trabalho no final da sua vida, os 3 últimos anos, de trazer o Evangelho para nós, a Boa Nova. Então ele era o homem. Jesus, quando andava, ele era conhecido como Jesus Bar José. Ou significa, Bar é filho, Jesus, filho de José, seu pai. Então era assim, porque naquela época não havia sobrenome, a gente identificava o ser pela sua família biológica. Então era Jesus, filho de José, era o nome dele. A palavra Messias, ela vem do hebraico, que significa ungido, como também a palavra Cristo, que vem já do grego, também significa ungido. Então, Messias e Cristo significam a mesma coisa, em línguas diferentes. Ungido. Na época mosaica, na época lá do Antigo Testamento, era comum que os sacerdotes, os profetas, ungissem a cabeça daqueles que eram levados ao trono, e também daqueles que davam sua vida ao sacerdócio, de seguir à frente. Então eles pegavam óleo e ungiam a cabeça deles com um óleo abençoado, tipo uma água benta hoje, um óleo abençoado, para significar que dali para frente ele já era um ser representante de Deus na terra. O ungido. Era esse. É como se fosse o batismo hoje das religiões irmãs que nós temos, né? A doutrina espírita já não tem esse culto. Mas o significado era esse. E o profeta veio e disse que Deus mandaria o seu ungido, ou seja, ele seria ungido pelo próprio Deus. Então viria o Messias, isso lá no hebraico, né? Depois no latim, no grego, quando os evangelhos foram traduzidos para o grego, Cristo, né? E a palavra cristão surgiu bem depois, muitos anos depois da morte de Cristo, na Etiópia, que eles começaram a se referir aos seguidores do Cristo de cristãos, né, em referência a essa palavra. Então, na verdade, ele era chamado apenas disso, o ungido, aquele que foi ungido por Deus. Tá? Não há diferença, é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Como podemos, nós espíritas, nos referir a Maria, sendo ela a mãe de Jesus? Né? Quando a gente vê a trajetória de Maria, desde o início, né, quando ela é comunicada do nascimento de Jesus, né, da gravidez, a gente compreende Maria como um espírito evoluído, né? Um espírito que, com toda abnegação, né, entendeu a proposta, né? E se a gente for vê-la como mãe, como o Márcio acabou de falar, Jesus, ele nasceu, ele teve um corpo físico, né? Maria, né, gerando esse filho, nós só podemos conceber Maria como espírito avançado, né, como espírito superior, que conseguiu entender a proposta, o propósito, e com toda abnegação, com todo respeito a essa profecia, ela conseguiu seguir com Jesus, né, até o derradeiro lá, até a crucificação. E com uma compreensão dos fatos, né? Quando a gente vê Maria, o pouco que a gente consegue ler do Evangelho, a gente compreende que, enquanto espírito evoluído, ela conseguiu, junto com Jesus, vivenciar a profecia, né? Entender a proposta,
dá a ele as condições humanas necessárias, né? A mãe, enquanto balizadora desse caminho, enquanto educadora, ela conseguiu dar a ele as condições humanas para que ele pudesse, de fato, cumprir a profecia, cumprir a missão. Não, beleza. Só lembrando que Maria é um ser muito, muito evoluído, né? É lógico que Jesus é um ser muito mais evoluído que Maria. Mas eu garanto que nós ainda estamos uns 10 milhões de encarnação para chegar no pezinho da Maria. Porque Maria, para receber um ser como Jesus, não poderia ser qualquer espírito também, né? Então ele é um grande ser. Pergunta: Jesus é realmente filho unigênito de Deus? Sim, no sentido de sua grandeza. No sentido que aqui no planeta Terra não existiu, e talvez não vai existir neste planeta, um ser com a grandeza moral do Cristo. Então, no sentido planetário, falando apenas de planeta Terra, ele era unigênito, ou seja, único por ser o maior naquela condição. Nós falamos agora da palavra Cristo. Cristo quer dizer uma condição. Cristo saiu do significado de ungido para o significado de uma condição de elevação espiritual, né? Então, Jesus de Nazaré também, como também era se referido, eu falei Jesus filho de José, mas também Jesus de Nazaré, se referindo à sua origem, né, de nascimento. Jesus virou Cristo. Hoje, na atualidade, Cristo já é uma condição evolutiva, uma condição de evolução que ele se encontra, né? É o Cristo, o nosso modelo e guia. Então, ele é unigênito no sentido de grandeza entre nós, mas ele não é o Filho único, né? Todos nós somos filhos de Jesus, todos, indistintamente, independentemente da sua condição intelectual, da sua condição evolutiva, de se ele é um grande ser de luz ou se ele é um assassino dos piores, não há diferença. Eu falo sempre que Jesus, quando Deus, nosso Criador, quando olha para Jesus e olha para Adolf Hitler, não há diferença. Deus ama do mesmo jeito. Trilhões de anos mais antigo, atingiu o ápice da sua evolução, é um filho de Deus, como eu. O outro, ainda no começo evolutivo, ignorante, não sabe ainda da sua própria divindade, ainda trilhando o caminho, comete barbaridades, mas é filho amado de Deus, como eu sou. Então nós somos filhos amados de Deus. Para isso Deus deu a reencarnação e deu a imortalidade. Todos nós voltamos e todos nós vamos nos corrigindo, né? Nenhum de nós está isento de crimes do passado. Todos nós já fizemos. Por isso é que a nossa vida é essa delícia de problemas, né? É justamente para que a gente possa corrigindo. Outro dia eu até estava comentando com uma pessoa. Eu estava falando assim que nosso passado evolutivo, nós já matamos, nós já roubamos, nós já estrupamos, nós já decapitamos, nós já amputamos, nós já queimamos pessoas vivas, já escravizamos, destruímos famílias, aldeias, nós já fizemos escambau. Todos nós. Aí eu perguntei, e a nossa vida é regida pelo livre-arbítrio? Como dizia Paulo, que a semeadura é livre e a semente é obrigatória. Na verdade, ele fala que tudo aquilo que semeardes terás que ceifar, mas a gente facilita dizendo que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. A nossa vida é regida pelas colheitas, regida do nosso livre-arbítrio. Cada ato, pensamento e palavra é uma semente. Um dia essa semente germina e eu vou ter que colher. Então a minha vida é regida por mim, não por Deus. Né? Aí ele virou e falou, eu falei para ele assim, agora, ciente disso, os problemas que você está me narrando que está tendo na sua vida hoje, se você parar e pensar nesses atos bárbaros que eu citei, você acha que a sua vida está fácil ou difícil? Aí ela falou assim, não, está fácil. E, pois é. Porque Deus é um pai de amor e parcela em suaves prestações. É igualzinho comprar nas Casas Bahia, no Ricardo Eletro, aquele carnezinho vai facilitando o pagamento para nós. Então, nossa encarnação, por mais complicado que seja, entenda, suaves prestações. Deus é um pai de amor. Deus não vai dar nada além. Se Ele fosse me dar
o resgate de tudo que eu cometi na encarnação passada somente, eu não suportaria nessa. Eu não suportaria. Vocês podem ter certeza disso. É muita coisa que a gente faz sem pensar. É muita coisa que a gente faz sem raciocinar. É muita ofensa. Quantas vezes a gente ofende pai, mãe, irmãos, pessoas que a gente ama profundamente. Imagina aqueles que não são amados, não são do nosso berço. Né? Quantas vezes a gente passa e desfaz de pessoas por causa da condição que ela se encontra? Todos nós. Eu sei que aqui deve ter gente que nunca fez, né? Graças a Deus. Eu ainda vou chegar lá um dia, mas eu já fiz, eu confesso. Nós não somos perfeitos. Nós temos muitos resgates ainda. Mas graças a Deus, eu sou um ser imortal, Gisele. E eu vou voltar. Muitas vezes ainda. Talvez daqui uns 2, 3 trilhões de anos, eu consiga pelo menos sentir o perfume de Jesus numa encarnação. Quem sabe? Né? Então, é isso aí. Vai lá, Gisele. Eu e Márcia, a gente vai falando, e a gente vai falando de inúmeras reencarnações, mas uma coisa importante da gente ter consciência é que nós somos infinitamente melhores do que nós já fomos, né? É o que o Márcio está falando. A gente tem que ter, quando eu falo da esperança, a gente tem que ter a certeza que nós seremos melhores, porque nós já somos muito melhores do que nós já fomos, né? Então, isso dá para a gente um bálsamo, né, de entender que se a gente for pensar hoje, o que acontece? A gente liga uma televisão, uma internet, as coisas acontecem simultaneamente, a gente está assistindo simultaneamente as desgraças da vida, né? Assassinatos, acidentes, guerras, o número de homicídios enormes, né? E a gente fica bombardeado com isso, achando que o mundo está assim. De fato, existe muito ainda desgraças e coisas, né, ruins acontecendo. Mas, infinitamente, existem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins, né? Diferente de outras épocas nossas. Então, nós não podemos nos tornar pessimistas. Nós estamos caminhando, sim. Pode ser alguns a passos mais rápidos, outros a passos mais lentos, mas a nossa compreensão da máxima de Jesus, eu acho que está cada dia mais clara para nós, né? O desafio é esse desafio humano mesmo, de dar conta dessas questões, mas que nós somos muito melhores, a gente não pode perder isso, né? Em termos de esperança nesse sentido. Chegou uma aqui agora, quentinha. Supondo que não exista mais condição de reencarnar, como se o planeta não existir, o que seria do nosso espírito? Como poderíamos evoluir? Obrigada. Bom, primeira coisa, a pessoa está esquecendo que nós somos espíritos imortais e que na casa do meu Pai há muitas moradas. Todo o universo é habitado, não existe só o planeta Terra. A própria espiritualidade nos diz que o planeta onde Jesus começou a sua jornada evolutiva já se apagou, o Sol já se apagou de tão antigo que era. E ele continua. Nós todos somos extraterrestres. Nós temos que entender isso. Né? Se o princípio inteligente começa lá no mineral, estagia no vegetal, passa pelo animal, até entrarmos no reino animal, hominal, que somos nós humanos, nós já estagiamos aí há infinito tempo, não dá nem para mensurar quantos anos, quantos bilhões de anos de existência, né, como seres de Deus nós já temos. Né? Como ser humano a gente calcula aí mais ou menos, mas a nossa criação é impossível a gente pensar. Então, para que nós estejamos hoje no planeta Terra, o Homo sapiens, a nossa raça humana, o Homo sapiens, está no planeta só há 200 milhões de anos. Muito pouco tempo. O planeta tem 4 bilhões e meio de anos, estipulado mais ou menos pelos geólogos. 4 bilhões e meio. Então nós temos 200 milhões. Se a gente colocar isso num tempo de 24 horas, nós nascemos no último minuto. Nós estamos aqui no último minuto do planeta. Então,
para que nós estejamos no nosso grau evolutivo, com certeza nós começamos a nossa jornada em planetas diferentes. Para hoje estamos migrando para este planeta. Nós não somos da Terra, nós somos do universo. Nós somos seres de Deus e a casa do Pai é o universo. Tá? Então não se preocupa. E outra coisa, vamos corrigir com um erro didático. O que seria do nosso espírito? Ninguém aqui tem um espírito. Nós somos espíritos. O que seria de nós espíritos? Nós precisamos parar de pensar que o espírito é um ser à parte. O corpo que é a parte. O corpo não me pertence, o corpo eu uso. O espírito eu sou. Tá? Então nós somos imortais. Se o planeta Terra explodir amanhã, e os 7,5 bilhões de pessoas que aqui estão desencarnar, daqui a pouquinho nós estamos no outro planeta. Tá? Não preocupa não. Nós continuamos evoluindo. Não para não. Ok? Um abraço. É só continuando essa pergunta, tem outra aqui que casa com ela. No universo existem outros espíritos como Jesus, né? O Márcio foi claro. Jesus, ele é o grande mentor, né? O grande exemplo do planeta Terra. Fica claro para nós na doutrina espírita a questão da pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, né? Então nós temos sim outros que controlam, que guiam outras orbes, né? Então, se a gente pensa, como o Márcio acabou de responder, essa visão muito mais ampliada de universo, a gente compreende que esse planeta Terra, um planeta onde hoje nós habitamos, ele faz parte de um universo, né? E enquanto espíritos imortais, nós podemos sim ter a pluralidade das existências e a gente tem a pluralidade dos mundos. Nós podemos reencarnar em outros mundos, né? O universo é enorme, então a gente tem, sim, como o Márcio acabou de falar, extraterrestre. Então a gente sim pode reencarnar em outros planos. Inclusive isso é a nossa proposta, inclusive em relação ao mundo de regeneração. Agora deu. Uma prova disso é os Exilados de Capela, né? Quem não conhece o livro, dá uma lidinha, o livro chama Exilados de Capela. Foram os que vieram do sistema capelino para o planeta Terra há 7.000 anos atrás, não é isso, né? 7.000 anos atrás, tá ok? Uma última pergunta. Qual foi a missão de José? Gente, José, coitado, ele foi esquecido pela história da igreja, né? José, na opinião do Márcio, no Espiritismo, se tem alguma coisa eu ainda não li, não conheço, era pai biológico de Jesus, na minha opinião, pai biológico de Jesus, ok? E ele foi deixado pela história justamente porque lá nos concílios da igreja, lá em 300 e poucos depois de Cristo, quando os romanos, os imperadores, resolveram dizer que Maria era uma mãe virgem de um deus, porque a deusa Ísis, da mitologia romana, era uma deusa virgem, mãe de um deus também. Eles uniram as ideias e fizeram Maria virgem, justamente para que não corressem o risco de uma outra mulher dar à luz a um ser da grandeza do Cristo. Né? Hoje nós temos a inseminação artificial, até que dá para enganar, mas naquela época não tinha, então quero ver uma virgem dar à luz. Né? Então a ideia foi mais ou menos por aí. Se vocês pegarem os concílios da igreja, desde lá do ano 300 até para agora, vocês vão ver toda a construção dos dogmas da igreja, Maria Virgem, Deus, Jesus é um ser só, a Trindade e tal, isso tudo foi construído pela igreja, tá? Foi construído pelo homem. Mas José, quando fizeram isso, como José não era mais o pai biológico de Jesus, deixaram ele meio que de lado da história, meio esquecido. Mas José também era um espírito enorme, um espírito imenso, e até hoje esquecido por nós. Um homem
que fez a sua história, que criou esse ser Jesus, que educou. E uma coisa que eles deixaram passar, que nas profecias falaram que o Messias deveria vir da linhagem de Davi. Ele deveria ser um descendente de Davi. E José era descendente de Davi. Se Jesus não era filho biológico, então Jesus não era descendente de Davi. Concorda comigo? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas isso não tira a importância de Maria, não tira a importância do trabalho do Cristo. Né? Não vai ser um ímã que vai definir a grandeza de um ser. Imagina. Por que tem que ser virgem e não ser virgem? Falar que Jesus não é Deus encarnado, tira a grandeza do trabalho. Muito pelo contrário, aumenta a grandeza do trabalho dele. Porque se ele era um ser igual a nós e fez, eu posso fazer. Mas se ele era o próprio Deus encarnado e fez, eu não posso fazer, porque eu não sou Deus. Eu nunca vou dar conta de fazer o que ele fez. Então a ideia da igreja construir nas nossas mentes era isso. Você não pode repetir, porque você não é Deus. Maria, outra mulher, não pode dar à luz a um ser da grandeza de Deus, porque ela tem que ser virgem. Entenderam a construção? Então, José era um grande ser, tá? Beleza? Gente, acabou. Eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a vocês a cooperação. Aos nossos amigos internautas, um abraço, fiquem com Deus e voltem todos para casa com alegria. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Né? E como a gente sempre fala, nós estamos aqui no sentido de contribuir. Nós não sabemos tudo, né? Mas a gente vem nessa disponibilidade de estar discutindo um pouco com vocês o que a gente estuda. Muito obrigada.